quando a novela propõe falar sobre isso, de saída eu já acho que tem um mérito, primeiro que está tocando um tema muito atual, né? E urgente, e aí tem esse lugar de sensibilização. Ouvindo, depois da novela ter acabado, ouvindo algumas pessoas que estão em situação de refúgio dar esse retorno para mim, para todos nós, eles falam sobre a questão da visibilidade, eles tornaram-se visíveis. Isso para mim foi muito forte, ouvir. Eu falei assim, agora eles sabem quem eu sou. Eu pergunto, para que a arte? Claro, é um entretenimento? É, porque tem uma abertura, tem uma música, não é? Então na Força do Querer tinha o Caetano Veloso cantando o tema de abertura, você tem momentos de distensão, cenas paradisíacas, tem a sereia e assim por diante. Mas você tem, realmente, o autor consegue transmitir a mensagem social que ele pretende. Se a gente pensa que eles estão refugiados, mas eles não são refugiados, é melhor, porque dá a possibilidade dessas pessoas elas seguirem a vida, que é o que eu acho que elas precisam nesses novos lugares. Assim como a gente nunca deveria falar no período da escravidão, são escravos, né? Eles estão escravos. Você não é descendente de escravos, você é descendente de negros africanos que foram escravizados. A gente conhece o Brasil pelas novelas também brasileiras, né? A minha mãe assistia muito essas novelas, ela me contou muito sobre isso. Desde que a novela saiu no ar, né? Eu percebi que houve um aumento de fluxo no restaurante também. É uma das minhas novelas preferidas, um dos trabalhos prediletos, um dos mais importantes de todos os tempos. Porque a maneira como as autoras trataram disso, e realmente pela primeira vez você tem um drama dos refugiados, que isso embaralhou o mundo, a questão geopolítica inclusive, a questão sociocultural, claro, as autoras captaram exatamente esse momento. Eu percebi uma maior sensibilidade. Pessoas do bairro, de outros lugares que encontrava, que disseram, me partilhava, eu não imaginava que a situação estivesse assim, que tivesse que sair por esta causa. Adolescentes, adultos, que comentavam. Então, achei interessante a dimensão da sensibilização, ou seja, não olhar o outro como alguém que está invadindo, entre aspas, a minha casa, mas como alguém que está vindo porque estão faltando condições básicas para poder viver, segurança, paz, etc. Então acho que nesse ponto a novela com certeza ajudou a abrir a cabeça e sensibilizar muita gente. Eu não estou fechando os olhos para os problemas brasileiros, de forma alguma. Assim, eu acho que a gente tem muitos problemas aqui, inclusive para serem resolvidos, né? O que eu só acho que seria bom que se cada um pudesse, em algum momento da sua vida, olhar para uma causa. Ele recebe um menino e ele salva esse menino. Então é quase como se fosse uma libertação para ele, né? E aí, quase que um karma, né? Ele conseguiu enfrentar isso e agora ele consegue viver. A história passa um pouco nesse lugar, né? Agora eu consigo viver e consigo construir uma família, ele casa. É um pouco essas segundas chances ou terceiras chances que a gente pode ter na vida de reestruturação e adaptação. Os Ossos do Barão, Os Imigrantes, Terra Nostra, Vida Nova, todas essas realmente contribuem muito para a compreensão do drama do imigrante. Todas elas, inclusive as primeiras novelas do Geraldo Vietri, como Antônio Maria, Nino Italianinho, que eram realmente mais românticas, mas já era uma maneira o quê? Do autor fazer com que esses imigrantes fossem aceitos no Brasil. Ou seja, que o português não fosse só motivo de piada, porque estamos agora nos anos 60. Como a novela, o tempo e o espaço onde a novela é produzida. Porque para você conseguir chegar em Órfãos da Terra, foi importante, essas etapas todas foram importantes. Tenho muito mais amigos aqui no Brasil, da Turquia, no lugar da Turquia. Mas claro que a terra é uma coisa diferente, né? A terra natal. Você está sentindo todo o cheirinho do seu país, tudo que tem lá, tudo que é de origem de lá. Você está sentindo desde gastronomia, desde dieta de vestimento, clima, passeios. Mas nada
é igual como o sentimento de falta da família, né? Seus pais, seus amigos, seus parentes, a gente não consegue encontrar, a gente não consegue abraçar neles. A gente tem muito preconceito que acumulamos ao longo da história, pessoal ou cultural. E o imigrante ou refugiado nos ajuda a nos purificar nesse sentido. E a novela devolve ao público, a sua multidão, uma compreensão organizada daquela história real. E quando você traz a novela, quando eu faço esse papel, né, para mim, e aquilo torna cada vez mais presente. E aí eu posso falar para as pessoas para minimamente tirar um pouco do véu e tentar entender o que está acontecendo. Eu acho que a arte tem esse papel de... Eu sempre falo que a arte não resolve. É muita responsabilidade para a arte dizer que ela vai resolver uma situação, né? Uma realidade. Mas ela vai retratar e sensibilizar e promover a reflexão. Nesse sentido, eu acho que a novela ela fez isso. Ela pode promover a reflexão. Não resolveu, não vai resolver, mas vai ajudar a fazer com que as pessoas possam pensar minimamente.